Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Olha só, a padroeira principal do Brasil. Principal porque nós temos outro padroeiro. Vocês sabem quem é o outro padroeiro do Brasil? Não vou falar, pesquisem no google.com. Pois é. Muito bem. O Brasil todo está em festa, né? É uma festa nacional. Maria, ao longo de todo o mundo e ao longo de toda a história, ela mostra a sua face, e a sua face não aponta a si mesma, mas aponta sempre a Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo e o projeto de Deus. Nós católicos precisamos ter uma devoção madura à Virgem Maria. A Virgem Maria em nenhum momento da sua caminhada enquanto aqui esteve, quis tomar o lugar e o trono de seu filho. E ao longo da história, a mesma coisa assim aconteceu. A Virgem não é o ponto final da prática devocional da igreja, mas é um meio que nos aponta o único mediador entre Deus e os homens, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Essa devoção, todos nós sabemos, aconteceu no século XVIII, né, quando no Rio Paraíba foi encontrada a pequenina imagem de Nossa Senhora da Conceição, a Virgem da Concepção Imaculada, Nossa Senhora Imaculada, né? É até um pouco desajustado visualmente vê-la sem o manto, não é? Mas foi assim que a imagem foi encontrada no rio pelas mãos dos pescadores, que depois de uma pesca totalmente frustrada, tem um encontro com aquela que sabe o vinho que falta à nossa vida, que sabe quais são as nossas necessidades. Encontrar a imagem de primeira mão, somente o corpo, e depois a pequenina cabeça. Aliás, esse fato já mostra que não foi um evento acidental. Quem encontraria o corpo de uma imagem em meio àquele rio vasto e depois encontraria a cabeça, né? Um sinal da presença do próprio Deus, né? Representado e manifestado na pessoa da mãe de Jesus Cristo, né? Século XVIII. Eu gostaria esse ano de partilhar. Ano passado nós falamos bastante do evento da aparição da imagem. Aliás, é muito significativo, porque as outras aparições de Nossa Senhora, em Lourdes, em Fátima e tantas outras, nós vemos que Maria fala. E a aparição brasileira, Maria não fala, ela se cala, porque ela deixa que os próprios sinais refletidos na sua imagem falem por meio dela, né? E eu gostaria de partilhar hoje o evento do século XIX, mais ou menos 2 séculos depois, na pessoa da princesa Isabel. A princesa Isabel, que seria a sucessora do trono de Dom Pedro, né? Eu não sei se vocês sabem, isso é história da nossa religião. Mas a princesa Isabel era estéril, e depois de se consagrar à proteção da Virgem Maria, ela acaba se tornando de estéril fértil. Me parece que teve 3 filhos, né? Mais ou menos alguma coisa assim. Ora, para manifestar gratidão desta dádiva recebida de Deus pela oração da Virgem, ela quer homenagear a Virgem Maria. Por isso que ela se dirige até o local onde a devoção a Nossa Senhora era prestada, Aparecida, né? Assim chamada aquele lugar,
porque lá apareceu a imagem da Virgem. E ela, a princesa Isabel, ela manda tecer um manto da Virgem Maria, com as suas próprias joias, né? Então, o manto original que nós vemos de Nossa Senhora Aparecida, né, ele possui as joias da princesa Isabel, como presente. E não contente, porque achou pouca homenagem, né? É claro que numa descendência imperial, cada imperador ou rei tinha a sua própria coroa, não era utilizado coroa, né, do outro, do antecessor. Então, Isabel haverá de construir para si uma coroa, mas ela, para homenagear a Virgem Maria, ela vai até o lugar onde se haveria de construir a sua coroa, e ela manda construir a mesma coroa que seria a dela, e que será a dela, mas em miniatura, né? Para que coubesse sobre a cabeça de quem? Da imagem da Virgem Maria Aparecida. Olha só, né? Depois nós vamos ver que a princesa Isabel, ela vai promulgar, né, aquele documento da abolição da escravatura. Isso vai causar uma grande revolta naqueles soberanos, os fazendeiros, que tinham como propriedade escravos. E conta-se que, aliás, isto está num documento em que ela mesma escreveu e que está em posse do Santuário Nacional, guardado nos arquivos do santuário. Conta-se que os principais fazendeiros que acabaram sofrendo as consequências, né, para eles ruins, né, da abolição dos escravos, conta-se que eles ameaçaram a rainha e disseram a ela, né, você não vai subir ao trono, não vai suceder a dinastia imperial. E aí a princesa Isabel escreve um texto que está no santuário, dizendo, e ela entrega esse texto aos pés da Virgem Maria, aos cuidados de Nossa Senhora, dizendo a seguinte maneira, né? Claro que o texto é literal, nem sei se encontra na internet, né? Dizendo assim, se consagrando à Virgem Maria, e dizendo, ó mãe, se eu não colocar sobre minha cabeça a coroa que me cabe, que esta coroa seja depositada sobre a sua cabeça, de maneira perpétua, para todo sempre, nessa terra abençoada. E assim acaba se cumprindo. Nós sabemos o destino, né? O que aconteceu na história. E a Virgem Maria, ela recebeu sobre si a coroa da princesa Isabel, né? Então, o Papa Pio X, depois de um tempo, de todo esse evento, vai consagrar e determinar, né, categorizar a Virgem de Aparecida como imperatriz do Brasil e defensora perpétua dos brasileiros. Então, minha gente, esse fato histórico nos mostra que a nossa nação, embora esteja a caminhar permeada de muitas ameaças, mas a nossa nação é uma nação que está debaixo do manto protetor da Virgem Maria, Senhora de Aparecida. E enquanto ela reinar, essa nação continuará a ser abençoada. Por isso, cabe a nós, de maneira madura, como eu comecei a homilia dizendo, promover o reinado da Virgem Maria, por meio da nossa devoção madura e sadia, por meio do amor ao Santo Rosário, por meio da nossa consagração de vida a ela. Porque quem se aproxima da mãe, na verdade,
encontra não somente a mãe, mas aquele que é o centro da vida cristã, o seu Filho eterno, nosso Senhor Jesus Cristo. Promovamos a devoção da Virgem Maria, e enquanto ela reinar, a terra de Santa Cruz, o Brasil, estará debaixo do seu manto protetor. Nós vemos muitas ameaças por aí gritando, em todas as instâncias de governo: ameaça à vida, o aborto, a eutanásia, ameaça à estrutura familiar, à ideologia de gênero, e tantas outras ameaças, as drogas, a corrupção. Por quê? Porque o dragão, aquele que odeia eternamente, para todo sempre, a Virgem Maria, ele quer derrubar tudo aquilo que está debaixo do seu manto protetor. O barulho do mal é imenso, mas não é maior do que o manto que cobre essa nação de Santa Cruz. Não é maior, né? Em meio a tantas situações, né, nós estamos vivendo nos últimos anos, né? Aliás, nos últimos anos, bons anos, uma confusão no nosso país, né? Se você pegar 10 anos atrás, 15 anos atrás, parece que nós vivíamos um pouco mais de maneira pacífica, não tinha esse polarismo político. Até tinha, mas todos viviam na concórdia, no amor. Não tínhamos tantas ameaças à vida de fé, à religião, né? À comunicação livre e não censurada, e tantas coisas surgiram ao longo desses últimos anos. Ainda assim, levemos no coração a certeza de que a nossa nação está debaixo do manto santo da Virgem Maria. E o que não é de Deus, por mais barulhento que seja, e nós temos visto nos últimos tempos muita coisa, muitos elementos barulhentos, até mesmo nas instâncias de governo. O que não é de Deus não perdurará, porque ninguém pode com aquela que é a mulher que gera a criança que nos traz a salvação. Nós acompanhamos o texto hoje do Apocalipse de São João, né? É um texto muito bonito, muito significativo, né? O Apocalipse capítulo 12, o finalzinho, e o capítulo 13. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, que é a imagem da Virgem Maria e da igreja celeste, né? Ora, quando Deus revela o seu projeto de amor desde toda a eternidade, a ser realizado por meio dessa mulher, um ser frágil, pequeno, acontece a revolta dos anjos, que em atributos são maiores do que ela, mas não em graça. Por isso eles decaem, por não aceitá-la como mãe. Olha só. E acontece o início da perseguição. O dragão, o antigo inimigo, a antiga serpente, ele começa a perseguir a mulher que tinha dado à luz a um filho. É claro que essa mulher é a Virgem Santíssima, que é a imagem da igreja. Então, o diabo sabe que, perseguindo aquilo que está debaixo do manto da Virgem Maria, que é a igreja, ele estará a atingi-la. Quer um exemplo? Você que é mãe, alguém que faça mal a seu filho, não é a mesma coisa que estivesse a fazer a você mesmo? O diabo sabe que em graça ele jamais conseguirá atingi-la, porque não existe criatura em graça maior do que ela. Em atributo o diabo o é, mas em graça ela é maior do que todos. Não podendo atingi-la, ele quer atingir aquilo que está debaixo do manto dela. Por isso, minha gente, consagremos nossas famílias à Virgem Santíssima, né? Consagremos nossos trabalhos à Virgem Santíssima.
o manto dela, quando está a nos cobrir, nós, de maneira muito certa, né, nós nos vemos protegidos de todos os perigos e males. Consagre suas crianças, suas filhas, seus filhos, os seus trabalhos, né, os seus sonhos, a proteção da Virgem Maria. Reze o rosário. Não saia debaixo do manto, porque se você sair debaixo do manto, você estará vulnerável, tal como a carta de São Tiago nos diz. Cuidado, né? Porque o diabo, aliás, de São Pedro, perdão, o diabo rodeia como um leão a rugir, procurando quem devorar. Basta estarmos debaixo do trono, do manto sagrado da Virgem Maria. Nós ouvimos hoje esse texto bonito, a primeira leitura, né, do livro de Esther. O livro de Esther retrata o período persa. O povo de Deus se vê exilado na Pérsia, né? E a rainha Esther, que era de descendência deste povo escolhido, ela acaba por substituir uma outra rainha que caiu no desencanto do rei Artaxerxes. Olha o nome que bonito do rei Artaxerxes, né? E só que este rei, ele tinha um primeiro-ministro, um secretário, que se chamava Amã. E este secretário se incomodava com o povo de Israel. Por isso começou a tentar convencer o rei a exterminar o povo. E acontece que nós vemos a figura da rainha Esther, que vai até a frente do palácio do rei Artaxerxes e vai pedir a justiça, a clemência para o seu povo que estava exilado. Que é esse relato aqui que nós ouvimos hoje. A rainha Esther, ela vai de frente do palácio, do trono do rei, da residência do rei, e o rei se encanta com a sua beleza, como nós cantamos como refrão do Salmo, né? O rei se encantou com a sua beleza, esse Salmo 44, de modo que o rei, ele coloca à disposição dela o seu cetro de ouro. O cetro é o símbolo do governo, do poder. Aqui nós podemos deixar de lado a figura do rei Artaxerxes, mas coloquemos como o rei de toda a existência o próprio Deus, que é Senhor da história, e que de maneira muito misteriosa estendeu o seu cetro para que uma mulher como Esther, lá na época persa, para que essa mulher tocasse e tomasse o seu cetro e compartilhasse do seu poder. Esther, nessa ocasião, ela consegue convencer o rei a não destruir o povo. E este secretário, ele depois vai ser destituído. Maria consegue, por parte de Deus, que a nossa nação, em meio a tantas tribulações, ainda assim possa se dizer uma nação abençoada. O evangelho de hoje, nós vemos a figura da Virgem Maria. O casamento representa, minha gente, né? Nós vemos essa imagem que nos é colocado por João no evangelho. Tudo aconteceu num casamento em Caná da Galileia. A imagem do casamento representa a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa existência, né? Um casamento supõe-se que se tenha alegria, né? Só que neste casamento a alegria vai faltar. O vinho é a imagem da alegria, da plenitude. Olha, podia faltar tudo num casamento. Aliás, não sei se vocês sabem, mas um casamento na prática judaica, ele se estende por uma semana. Não é igual o nosso, né? Começa às 4 da tarde na igreja, o diácono ou o padre reza em 40 minutos, se for eu, em 1h10,
E depois vai todo mundo para a festa, 11 da noite, já todo mundo para casa, né? Tchau, né? Aí o noivo e a noiva é só alegria, né? Ora, não, lá tem etapas, né? Uma semana, e nessa semana de festejo, uma coisa não pode faltar: o vinho. Ora, minha gente, nós fomos criados, né? A teologia da cruz, que é a nossa teologia, não pode nos convencer que nós somos criados para sofrer. O sofrimento, às vezes, ele bate a nossa porta. O que nós aprendemos da igreja é que nós precisamos enfrentá-lo, não correr atrás de sofrer, né? Ora, Deus nos criou para a plenitude, para a alegria, nos criou para sermos felizes, né? Ora, aliás, se tiver alguém aqui com cara de quaresma, né, pule 3 dias, né, 40 dias depois, para a ressurreição, e dê um sorriso bonito. Olha só, Deus nos criou para isso, né? Só que faltou o vinho, e na nossa vida também às vezes falta, né? As preocupações, às vezes surgem enfermidades, surgem algumas situações imprevistas na vida, e sabe aqueles momentos que você está tudo bem, de repente você recebe uma notícia, nossa, parece que acabou, né, que o chão caiu. Ora, é a falta do vinho. Chegou a notícia que acabou o vinho, mas a sorte é que a mãe de Jesus estava lá, olha só, e foi a solução para esse casamento, né? Se pegarmos o texto como um todo, né, a solução para esse casamento, o texto não nos diz nem que foi a presença de Jesus, mas que foi a percepção da mãe de Jesus, que apresentou a Jesus a necessidade e a falta. Olha só, se você tiver Maria na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, não vai faltar, porque ela não vai deixar faltar o vinho da alegria. Mais uma vez, nos momentos difíceis da vida, nos voltemos para a mãe, nos voltemos para a mãe. Ela não é o centro, mas quem está com a mãe, está com o filho. Entendamos isso. Ela vai até Jesus e diz: eles não têm mais vinho, eles não têm mais alegria, vai fracassar a festa. Era uma vergonha, né? Vai fracassar. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou o momento de eu ser a fonte da alegria no mistério da Páscoa, ainda não chegou. Ela não responde, ela simplesmente, no gesto que ela faz, é como se ela dissesse: vai lá e faça. Não parece isso no Evangelho, né? Depois que Jesus diz: mulher, por que você está pedindo isso para mim? Eu não tenho nada a ver com esse casamento, né? Minha hora não chegou. E o que ela responde? Ela não responde para ele, né? Ela diz para os serventes: vai lá e faz o que ele vos disser. Como que é se ela dissesse assim: ele vai ter de fazer. Olha só, ele vai ter de fazer. É a mulher de fé, e no seu silêncio ela responde a Jesus, seu filho. Olha só que é uma cena muito bonita. O silêncio da Virgem Maria em resposta a Jesus reflete o silêncio desta aparição tão misteriosa. Ela simplesmente falou pela presença de uma imagem pequena. Por quê? Era um momento de escravidão, de sofrimento. As pessoas pobres não saíam da mendicância, não saíam da pobreza. Os escravos não conseguiam se livrar daquele ciclo vicioso que era a escravidão. Ela se mostrou e disse: eu estou aqui, fazei o que ele vos disser. Ou seja, Deus vai livrar vocês, Ele vai fazer. E ela falou de maneira silenciosa, simplesmente pela imagem negra que apareceu nesse rio. O que acontecia nesse tempo, minha gente? Os senhores, os fazendeiros,
eram religiosos exímios. Se nós pegarmos as igrejas construídas nesta época, né? Eu não sei que ano que foi construída a Candelária, né? Bom Jesus, eu não sei. Mas na nave da igreja havia uma separação dos escravos e dos senhores, né? Quem já visitou muitas igrejas em Minas Gerais, por exemplo, consegue perceber as grades que eram colocadas no centro, no seio do templo, para não permitir o contato dos escravos com os senhores, os nobres. Ora, e estava tudo bem, está todo mundo feliz, mas Deus não está feliz com isso, não está. As mesmas mãos que rezavam o terço, nas missas que eram rezadas na língua latina, e muitas vezes incompreensível, eram as mesmas mãos que tomavam o chicote e arrancavam sangue dos escravos. Está alguma coisa errada. As minhas mãos não podem servir a Deus e ao diabo. Ela aparece silenciosamente, olha, dá uma olhadinha para ela, dizendo: eu sou negra, eu sou a mãe de Jesus, e quando estão a bater nesses meus filhos, estão também a bater em mim. Por isso, contemplando esse mistério, inspirada por Deus, com toda certeza, a rainha Isabel vai realizar tudo aquilo que nós refletimos no início da homilia. Ela está presente e sensível às nossas necessidades, e o vinho não falta. Minha gente, esse evangelho é carregadíssimo de sinais, não dá para a gente explanar tudo, né? Quantas talhas estavam dispostas pelos serventes aqui? Lembram? 6, que representa a nossa finitude. O 6 representa incapacidade de se realizar. É o noivo, Cristo, que é capaz de nos conferir a 7ª talha, a talha da plenitude. Só Ele pode fazer milagre de transformar a água da nossa limitação em vinho de alegria. Nos momentos difíceis da vida, lembremos nisso. Só Ele pode fazer. Mas ela está junto no casamento. Quem pede para ela, pede para Ele. Aprendamos isso. E que Nossa Senhora Aparecida efetivamente seja rainha, imperatriz, rainha do nosso Brasil, da nossa nação, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho e de tudo que somos. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. É um momento oportuno para nós pensarmos um pouquinho quais são as nossas 6 talhas. Pense um pouquinho. Olha, minha gente, todo mundo tem em alguma dimensão da vida 6 talhas: insuficiência, tristeza, limitação, fragilidade. Mostre para a mãe, para que ela peça a seu filho, para que essas talhas repletas da nossa fragilidade se tornem abundantes bênçãos e vinho de alegria.